Mateus 5, versículo 6, que nós lemos assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra hoje, pelo ensinamento que vamos obter através do que ela vai nos falar. Que o Senhor esteja nos guiando, nos direcionando, animando o nosso coração para entender, Deus, essa grande verdade que vamos ver hoje. Que o nosso coração esteja nessa esperança, nesse desejo, mas também com essa esperança de que um dia veremos o Senhor executando a Tua justiça, que para nós crentes, para nós cristãos, será um motivo de alegria. Apesar de que para um mundo que já jaz em trevas, em desespero, será para uma condenação terrível. Mas veremos, Deus, tudo aquilo conforme era, perfeito, bom, e que possamos ter esse desejo, Deus, de poder ver as coisas consertadas. No nome de Cristo. Amém. Se existe, irmãos, ao longo da história, alguma coisa que os homens mais procuram, é uma palavrinha com 3 letras. Alguém sabe? Paz. Paz. Sempre as pessoas estão pedindo paz. Seja em manifestações com faixas, ou estampadas na camisa, a palavra paz ou peace. Seja quando elas se vestem de branco, que geralmente é o que simboliza a paz, ou quando soltam pombas ou balões brancos. Tudo isso que as pessoas ficam fazendo por aí quando elas se manifestam, quando elas querem pedir paz. Só existe a busca pela paz porque o mundo deixou de ser perfeito. Você já parou para poder pensar nisso? Que no Éden nós não vimos Adão buscando paz. Já viu no Éden? Lá Adão, Senhor, eu quero paz. Ele já vivia um local que era muito pacífico. Não se ouvia de falar pela busca da paz no Gênesis, na criação, visto que ali a paz era uma realidade. Era de fato uma realidade. Mas a partir do momento em que o homem conheceu o pecado, ele também conheceu a falta da paz. Ali se perde então, em Gênesis 3, como nós bem sabemos da história, a perca da paz. Consequentemente, após esse momento, os homens só podem desfrutar de um pouco de paz nessas condições humanas, como a gente sabe, se a ação de uma outra palavrinha existe. Justiça. Muito bem. Justiça. A gente só pode saber o que é paz hoje porque a gente precisa da justiça. É essencial para nós termos a paz. Porque para e pensa, imagine se não existisse as leis, e tudo que compõe a justiça em nosso país. Como é que seria o nosso mundo? Como é que seria a nossa cidade, o nosso bairro? Um caos, Exatamente, um caos. Não haveria o quê? A paz. Então, uma coisa é necessária para que possa existir a outra. Então, a justiça é necessária para que possa existir a paz. E isso porque o mundo vive nesse problema chamado pecado. Então, para que exista paz, é necessário que tenha a justiça no meio. E é exatamente isso que aconteceu com nós como crentes, Para que possamos ter paz com Deus, Romanos 5 vai dizer o quê? Justificados, pois, mediante a... Temos o quê? Paz com Deus. Então, a paz, ela pressupõe, ela precisa da justiça. E isso, com relação a Cristo, é uma realidade grande em nossa vida. Ai de nós se não fosse a justiça de Deus, aplicada em Cristo para a nossa salvação. Não teríamos paz com Ele. E no mundo também. Podemos perceber então que a paz e a justiça andam sempre juntas. Apenas podemos chegar a uma porque existe a outra. A paz não é só uma sensação de tranquilidade ou calmaria, mas também uma relação de que pessoas não estão em conflito. E que vivem em harmonia e em equilíbrio e em algo que é chamado de justo.
né? Já a justiça é a qualidade que avalia, com base no que é justo, ou seja, no que é correto, essas desarmonias e esses problemas de conflito, levando as pessoas a esse equilíbrio, a essa relação harmoniosa. Então, a justiça é um instrumento de que alguém alcança a paz, ou chega à paz, né? O exemplo disso, a gente conhece muito bem, eu já citei o exemplo de Cristo, mas um exemplo mais de casa, né? Quando os dois irmãos brigam, quando a mãe compra uma barra de chocolate, a mãe não tem condição de comprar 2 barras, né? Porque é muito caro, então ela compra uma. E aí um menino pensa que a barra é para ele, né? E o outro pensa, não, a barra é minha, e começam a brigar pela barra de chocolate. E aí a mãe vai lá e fala, olha, me dá a barra aí, né? A barra não é de vocês, é minha, né? A mãe pode fazer isso, né? Mas geralmente o que a mãe faz, né? A mãe vai lá, conta aqueles gominhos de chocolate e corta no meio, né? E divide exatamente certinho, e dá para um e dá para outro, né? Então, é isso que é a justiça, né? A justiça que leva à paz, né? Não ter um conflito no lar por conta de uma barra de chocolate. Ou seja, a mãe foi a juíza ali, ela repartiu a barra e chegou então a paz na casa. Logo, irmãos, depois disso que a gente acabou de introduzir, né, de falar, a paz, ela é um reflexo então da justiça. Isso nós enxergamos até em Isaías 37, versículo 17, quando lá nós lemos o seguinte: o efeito da justiça será a paz, o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. E aqui é um versículo de Isaías 32, 17, é um versículo, é uma profecia a respeito do que acontecerá no futuro, que é exatamente o que é citado aqui em Mateus 5, 6. Os que têm fome e sede de justiça, né? Bem-aventurados, porque eles serão fartos. Quando é que isso vai acontecer? Novamente, o Sermão do Monte, ele tem uma aplicação para nós, para a nossa vida, como toda a Bíblia, mas ele está apontando também para um evento que está acontecendo no futuro, né? Que é quando exatamente aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos dessa justiça, que é nesse momento aqui de Isaías 32, 17. O momento em que algo vai acontecer no futuro, que nós vamos falar daqui a pouquinho, e que nós vamos sentir esse efeito dessa paz, que é tranquilidade, que é segurança para sempre, né? No que diz respeito aqui às palavras de Mateus capítulo 5, versículo 6, no Sermão das Bem-aventuranças, podemos ver mais uma outra qualidade aqui, mais um outro, digamos assim, uma outra percepção de quem é um bem-aventurado. Um bem-aventurado é aquele que então anda em retidão, é aquele que tem fome e sede de justiça, que tem fome e sede de justiça. E o que então significa ter fome e ter sede de justiça? Podemos entender que estes aqui, ou esses que são bem-aventurados, eles estão sedentos pela paz, sedentos por paz, porque se eles têm fome e sede de justiça, é porque algo está o quê? Em desequilíbrio, em desordem. Porque eu só peço, né, as pessoas, a gente liga na TV e vê a pessoa, justiça, justiça, as pessoas não saem na rua gritando justiça quando todas as coisas estão bem na sua vida, mas quando algum desequilíbrio, algum conflito, algum problema aconteceu, do qual ela se sentiu injusta, e ela vai ali, grita justiça, porque ela quer que a justiça resolva aquilo que vai levá-la à paz. É esse o sentido. Então, esses que têm fome e sede de justiça, eles estão sedentos pela paz. Pela paz. Isso é o que a gente pode compreender. Pela paz, ou seja, pela harmonia das coisas, né? Naquilo que é correto, naquilo que é justo. E as palavras aqui são bem interessantes. A palavra fome é a palavra peinal. Quando é dito, né, bem-aventurados que têm fome. Fome, a palavra fome é peinal. E essa palavra, ela significa estar com fome ou faminto, né? A ideia dela é daquela pessoa que deseja comer, né, com muita força, com muita energia, né, alguma coisa, né? Então é aquela pessoa fominha, né? Que eu tô com muita fome, né? E a pessoa vê um prato em 1 segundo já acaba, né?
E aí vai. Mas essa palavra, no sentido, o seu sentido também, e aqui ela está bem aplicada, não podemos comer justiça, né? Já viu comer justiça? Me dá um prato de justiça aí para poder comer. Não existe. Então essa palavra está sendo usada no sentido figurado. Isso aqui claramente a gente percebe no texto, né? No sentido figurado. Então, ou metafórico, né? Então essa metáfora de fome, de justiça, a ideia que nos passa é de uma pessoa que deseja ardentemente ou busca com grande desejo algo. A mesma coisa acontece com a palavra sede, que é a palavra dipsal, né? A palavra aqui peinal, fome, e a palavra sede, dipsal, que é a mesma coisa, ter sede ou sofrer de sede. É alguém que está com muita sede, alguém que está com a garganta ali, né, seca, querendo água, né? Está com sede. E novamente a ideia aqui, a metáfora, né, é sede de justiça. Ninguém pede, me dá um copo de justiça, né? Só se for uma marca de algum refrigerante, né? Uma coisa assim. Mas a ideia aqui é essa, é que aqueles que sentem dolorosamente a falta de alguma coisa e que anseiam avidamente por aquilo, para que a sua alma seja refrescada, né? Sustentada e fortalecida, como a gente tem a sede da água, né? Mesma coisa. Então, nesse sentido, ou nesses dois casos aqui, fome e sede de justiça, esses são os desejos desses bem-aventurados, porque eles querem essa justiça que lhes trarão essa paz, esse desejo, essa ânsia pela paz que eles tanto procuram, né? E aí eu queria ver também a outra palavrinha aqui. Eles têm fome, já vimos, fome e sede representa o desejo, aquela coisa ávida e desejosa. Mas o que é a palavra justiça aqui? O que é justiça nesse contexto aqui de Mateus 5, 6? E a palavra justiça é a palavra grega chamada dikaiosune. Tá? Essa palavra ela é formada por duas palavrinhas, dikaios e sun. Dikaios quer dizer reto, justo, correto. É a palavra para alguém dizer, esse aqui é justo, esse aqui é dikaios, no grego, né? É justo, é alguém que anda corretamente, é alguém que anda certo, é alguém justo. E a palavra sum, que é a palavra com, ou junto, com alguém, ou com algo, ou junto, né? E quando essa palavra sum, ela está ligada a uma outra palavra, que é o caso aqui, né? Dikaiosum, ela está ligada. Então lá na gramática grega, essa palavra sum, ela se torna uma palavrinha que diz respeito a estar associado ou estar em companhia a algo. Então, literalmente, dikaiosune significa aquilo que está junto da justiça, ou do que é justo. Aquilo que está junto, ou aquilo que está associado à justiça, ou aquilo que é justo. E a justiça é isso. A justiça é o meio de execução daquilo que é justo. Então a justiça só é justiça porque ela anda junto com aquilo que é justo, aquilo que é correto. Já viu um juiz de futebol marcar pênalti do lado de fora do campo? Um jogador está lá chutando a bola com o outro lá, e aí a bola sai na lateral e o juiz marca, é pênalti. Já viu algum juiz fazer isso? Não. Por quê? Porque a regra do pênalti qual é? É que o pênalti tem que ser dentro da área. Então, dentro da área, se alguém machuca o outro, toca na mão, né, a bola bate na mão, ali dentro da área é pênalti. Fora da área não existe pênalti. Então o juiz, que é o executor da justiça, ele tem que andar junto com a lei para ele saber executar no momento certo aquilo que é justo. Então o dikaiosune é exatamente isso. Ele não pode marcar o pênalti depois que a bola sai da lateral, porque não tem sentido pênalti quando a bola sai na lateral. Então é isso que é o significado do dikaiosune. E aqui, dentro do que é dito pelo Senhor Jesus Cristo, em Mateus 6, voltando para o nosso contexto, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, ou seja, bem-aventurados aqueles que desejam estar, do lado daquilo que é justo.
de Kaiosuna. Bem-aventurado aqueles que desejam a justiça, como aqueles que querem estar do lado dessa justiça, que almejam estar próximos dessa justiça. Então tem muito mais sentido. Não é alguém que somente pede, eu quero justiça, enquanto ela vive injustamente. Mas é alguém que pede justiça porque ela vive da maneira do qual ela pede. Se eu quero justiça, eu também tenho que andar nessa justiça. Então, de Kaiosune, está junto com aquilo que é justo, aquilo que é correto. Logo, no conceito de Strong, Strong, que é um gramático da língua grega, a palavra de Kaiosune significa o estado daquilo que é como deveria ser, retidão, integridade, essa virtude de pureza de vida, de retidão no pensamento, no sentimento e na ação. Então, o meu pensar, o meu sentir e o meu agir, eles devem estar alinhados com aquilo que é justo, aquilo que é correto. E no sentido mais restrito, a justiça ou a virtude de dar a cada um o que lhe é devido. Como eu falei da barra de chocolate, dividir no meio, para os irmãos, cada um recebe uma parte, de forma justa. Nenhum recebe mais ou menos, só se for uma criancinha pequena, divide de forma diferente, mas conforme a capacidade de cada um. E o Constable, ele vai então olhar para esse versículo de Mateus 5,6 e ele vai descrever algo interessante, que aqui nesse contexto de Mateus 5, o termo justiça, ele não se refere propriamente à justificação que nós temos em Cristo. Ele não quer transmitir isso daqui, a justificação que temos em Cristo, apesar de que a gente poderia também entender que nós temos a justiça que vem de Cristo. Mas aqui a palavra está aplicada no sentido de ser justo, ou reto, ou santo, ou puro, que no final das contas a gente só pode ser justo, reto ou puro se a gente tem a justiça de Cristo. Mas aqui o sentido é outro. O sentido é dessa aplicação da palavra em nossa vida, não do que foi feito por nós na cruz, mas de andarmos da maneira como devemos andar, que é então andar em retidão. Até eu esqueci, mas esse é o tema da mensagem hoje, o título melhor, é retidão. Então, andar em retidão para com Deus. E ele diz, portanto, a justiça pela qual os bem-aventurados têm fome e sede, não é a salvação aqui em Mateus 5,6, é a santidade pessoal. E, estendendo mais amplamente este desejo, é o desejo de que a santidade prevaleça entre todas as pessoas. Quando os crentes lamentam a sua própria pecaminosidade e a da sociedade e oram para que Deus envie um avivamento para limpar as coisas, eles demonstram ter fome e sede de justiça. Então é isso que o Senhor diz aqui a respeito desses bem-aventurados. Bem-aventurados são aqueles que desejam, que almejam ver que essa justiça que foi aplicada na vida deles através de Cristo possa ser aplicada no mundo também, para que todos vivam nessa justiça que vem de Deus. É esse o desejo aqui que nós somos chamados, aos bem-aventurados a desejar. Aqueles que têm fome e sede de justiça, ou seja, que desejam ver as coisas da forma correta, devem ser os primeiros, então, a viverem da forma correta em suas vidas, porque esse é o sentido da palavra aqui, justiça, é estar junto daquilo que é correto, estar junto daquilo que é justo, é desejar andar junto daquilo que é correto e desejar andar junto daquilo que é justo, portanto. E aí vem aquela pergunta de reflexão aos nossos corações: como, irmãos, podemos então almejar ou cobrar por justiça se não andamos justamente? Como podemos apontar para o que está errado e clamar por providências se não enxergamos nossos próprios atos de injustiça e não tomamos providências para resolver esses problemas? Então é esse o chamado, a reflexão que o Senhor quer nos trazer. Eu não estou dizendo, irmãos, que a gente precisa ser perfeito de uma maneira que a gente não cometa mais pecado ou injustiça,
nessa terra, porque a gente é passível de pecar a todo instante. Mas a questão aqui é que, primeiramente, não podemos ser achados culpados de qualquer impiedade. Ou seja, eu não posso guardar pecados no meu coração. Eu não posso guardar injustiças no meu coração, impiedades na minha mente, no meu coração, em meus atos, e pedir que Deus faça a justiça, né? Que Deus seja justo para comigo, se eu não estou sendo justo para com Deus. Então é isso que temos que refletir e ponderar. Se queremos justiça, primeiramente precisamos andar com a justiça. Precisamos ser justos da mesma maneira. Como, irmãos, devemos ser sensíveis em perceber as injustiças à nossa volta. Não só as injustiças contra nós, que nós somos muito bons de poder achar injustiças contra nós, né? Nós somos craques em falar assim, olha, eu coitadinho de mim, né? Olha o que fizeram contra mim, né? Não é justo. Nós somos os primeiros a acharem coisas contra nós, que pessoas fazem, ou situações que nos levam a isso. Mas também essa compreensão de justiça do ponto de vista geral, de olhar para as coisas desse mundo que estão erradas e falar assim, Senhor, mas até quando, né? Senhor, o Senhor não está olhando para isso, né? Embora que Ele está, né? Mas é clamando para Ele, Senhor, né? Olha, Senhor, olha para aquilo, vê aquilo, Senhor. Não deixa aquilo acontecer. É pedir por essa justiça. Pedir que Deus intervenha dessa maneira. E assim, irmãos, como lemos nos versículos 6, precisamos ter esse desejo no coração por aquilo que é justo. Então, para eu ter essa sensibilidade de justiça, eu também tenho que entender essa justiça em meu coração. Eu também preciso viver, como eu falei, essa justiça na minha vida. E é isso que o Senhor espera de nós. E eu queria dar aqui alguns motivos pelos quais nós precisamos andar, portanto, em retidão. E o primeiro motivo é porque o nosso Senhor é reto em suas ações. E nós somos chamados a viver a vida do nosso Senhor, né? Então, Salmo 9, versículos 7 e 8. Abre lá. Salmo 9, versículos 7 e 8. Salmo capítulo 9, versículos 7 e 8. Quando nós lemos assim, Salmos 9, 7 e 8. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Nosso Deus é um Deus de justiça. É a pessoa mais justa que pode existir. É o próprio Deus. Todos nós somos feitos justos, mas Ele é o único que é justo. Por isso, somos chamados a andar em justiça, porque este é o atributo de Deus. Apesar de vivermos aí no mundo injusto, e às vezes a gente olha para esse versículo, talvez, a gente pode pensar, mas como é que Deus está do céu julgando a terra e o mundo com justiça, sendo que eu olho para o mundo e eu vejo o quê? Injustiça? E agora, como é que eu respondo isso? Se alguém te pergunta isso, o que você responde? O que você diria? É complicado, né? Mas há uma resposta. E a resposta é que até mesmo Deus é justo em deixar que esse mundo fique desse jeito. Por quê? Porque Deus concedeu ao homem, à humanidade, o quê? O governo humano. Que o próprio homem, ele governe a si mesmo. Então, apesar de que no cenário maior, Deus é o soberano, Ele controla todas as coisas, mas existem coisas que Deus deixou para que o próprio homem governasse o outro homem. Deu essa responsabilidade, o que nós chamamos de governo humano. Como nós lemos ali em Gênesis 9, 5, em que Deus colocou a vida do homem na mão do homem. Para que os homens pudessem governar a si mesmos e um homem ter responsabilidade pela vida do outro homem. Não é isso que os governantes fazem? Eles estão governando uma nação composta com várias pessoas que precisam trabalhar, comer, precisam de segurança.
Então eles têm essas responsabilidades de poder cuidar dessas pessoas, né? De fazer o serviço da forma correta para que essas pessoas sejam beneficiadas e tenham uma vida, né? Aqui nesse mundo, né? Uma vida boa, né? Digamos assim, né? Apesar do pecado. Então ainda assim Deus é justo, porque Deus falou, olha, eu decidi deixar o homem tomando conta do homem, embora que um dia eu vou requerer. Um dia eu vou requerer da mão desse homem a responsabilidade sobre aquilo que ele está fazendo com o outro homem. Né? Então até nisso. Por isso que Deus julga com justiça. E existem coisas que claramente nós percebemos a justiça de Deus acontecendo. Né? Ou a justiça de Deus para benefício do homem, ou a justiça de Deus, que também não é um problema para o malefício do homem, para o julgamento, o juízo do homem. Então, tanto uma coisa como outra é justiça de Deus e não tem nenhum problema entre si. Né? Então, o Senhor vai requerer e vai julgar a cada um conforme a responsabilidade dada, se a pessoa foi justa ou se ela foi injusta. O Senhor julgará com retidão, ou seja, corretamente, no tempo determinado do seu juízo. É o que nós lemos em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Que não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. O Senhor não tarda a sua promessa. Apesar do nosso tempo não ser o tempo de Deus, a gente achar que Deus está demorando, né? Está demorando, Senhor, né? Mas não, vem no tempo certo. Vem na forma e no tempo certo, como Deus quer. Né? Então, ainda assim, como eu falei, por mais que o cenário desse mundo é de injustiça, por mais que a gente olhe para os homens e fale assim, Senhor, mas é muita injustiça, né? Quando é que isso vai passar? Mas Deus fala, calma, vai chegar. A promessa do meu juízo vem. Então confia, espera. Né? E o Senhor, então, é o nosso exemplo de justiça. Como nós sabemos, Ele fez justiça por nós na cruz, ao enviar Jesus Cristo para nos salvar. Mas também, o Senhor abençoa aqueles que andam na retidão, ou em retidão. Mateus 5,6 já fala, bem-aventurados, né? Ou seja, bem abençoados ou felizes são. Mas temos outros versículos, como Provérbios 11, versículo 18, em que mostra exatamente isso que eu acabei de falar, que o Senhor abençoa aqueles que andam em retidão. Provérbios 11, 18 diz assim, o perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia a justiça terá recompensa verdadeira. Né? Em Provérbios a gente sempre vê o paralelo entre o ímpio, né, o justo e o injusto, né? O ímpio e o servo de Deus. E aqui ele está falando exatamente isso, que o perverso recebe um salário ilusório, e com certeza é porque o perverso ele fez uma perversidade. E se eu cometo uma perversidade, é algo justo? Não, né? Uma perversidade pode ser um engano, uma mentira, pode ser alguma coisa que, né, trouxe talvez um ganho para ele, trouxe um salário para ele, né? Mas aquilo o Senhor fala que é ilusório. Ele ganhou no roubo, né? Ganhou roubando, né? Geralmente o pessoal fala assim, ganhou roubando, né? Isso aí não foi fraude, né? Hoje a gente está ouvindo muito isso. Foi fraude, né? E aí fica aquela coisa. Mas, do outro lado, ele diz lá, mas o que semeia a justiça terá recompensa verdadeira. Note que ele cita a palavra semear. O que é semear? Jogar a semente na terra. Então eu pego a semente, jogo a semente, conto 1, 2, 3, nasceu a planta. Não? Isso não é semear, não? O que é semear só? Eu vou lá, planto a semente e saio dali, né? Uma hora vai fazer o quê? E ela vai... E ela depois vai dar os seus... Então note que isso é justiça diante de Deus, né? O andar reto. A minha justiça, o andar justo, né? A gente pode pensar muito assim, mas Senhor, né? Eu estou andando tão certinho, mas não vejo os resultados, né?
Então você está sendo como esse homem ou essa mulher que está plantando a sementinha e está contando 1, 2, 3 para ver se a sementinha nasce e brota e vira uma árvore, né? Já com fruto, que você já depois no segundo 3 você já quer tirar o fruto e comer. E a gente tem que entender que a vida não é assim. A palavra de Deus falou que semeia justiça. Ou seja, há um tempo de esperar. Né? Mas há uma ação. A ação é andar reto. Né? Semear o que é justo. Faça o que é justo. Que no tempo certo Deus vai, então, fazer com que aquele fruto, né, do que você semeou, da sua retidão, apareça. E Ele vai abençoar. Então, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Uma recompensa que não é ilusória, uma recompensa que não vai sair rapidamente das suas mãos, né? Que vai sumir, mas uma recompensa que é concreta, que é firme. Né? Muitas vezes, irmãos, estamos perdendo muito das bênçãos ou das recompensas de Deus, ou nos sentindo sem paz, porque não estamos semeando justiça. Nós estamos querendo ver as coisas logo. Estamos querendo tudo rápido, né? Tudo agora. Né? Como se fosse algo que eu vou no mercado. Pego ali o arroz, o feijão, passo no caixa rapidinho e à noite eu já cozinho, ou no almoço eu já faço ali o feijão com arroz. E não é assim. Nós precisamos sim fazer o que é reto, mas esperar que Deus, então, no tempo dele, nos abençoe em nossa retidão. Conforme lemos em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, lemos lá o seguinte: tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. E retidão anda sempre ao lado de santidade, né? Que é um andar puro, um andar correto, né? Seria isso, andar santo seria um andar correto. E no versículo 17 de 1 Pedro 1 nós lemos: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então aqui Pedro está nos ensinando que Deus julga no tempo certo, né? Ele julga as obras de cada um, ele não faz acepção de pessoas, mas precisamos nos portar nesse tempo que nós temos de maneira correta, porque um dia Deus vai responder, um dia Deus vai abençoar aqueles que andam em justiça e em retidão, né? E o terceiro motivo é que o nosso Senhor vem para estabelecer um reino de retidão. Talvez esse aqui é o momento mais esperado de todo crente. Se tem um momento mais esperado de todo crente, né, que o crente deve ter, são 2 momentos. O primeiro momento é o momento de encontrar-se com o seu Salvador, né? Momento em que nós veremos Cristo face a face, como Paulo diz, né? Face a face o veremos. Mas também o momento em que nós vamos ver as ações desse Salvador nesse mundo. Porque até agora o que nós temos visto são os homens, conforme o governo humano de Deus, cuidando, né, uns dos outros aqui, os governos, e eles estão correndo para cá, para lá, buscando a paz, buscando soluções, melhorias para o mundo, só que eles nunca chegam a essa paz. Eles nunca chegam à segurança, à tranquilidade, às coisas maravilhosas e cheirosas dessa vida e ao mundo de harmonia, mesmo com a justiça deles. Nunca chegam. Nunca chegam. Mas na vinda de Cristo, nós vamos de fato o quê? Conhecer, ver com os nossos próprios olhos que é realmente um viver justo. Um viver que você pode sair na rua aqui agora, né, de madrugada, a qualquer hora do tempo, e está tudo bem, tudo tranquilo. Você pode até deixar suas trancas abertas, portas, e não vai acontecer nada. É algo surreal a gente pensar isso nesses dias, né? E logo aqui também. Mas Salmo 96, 10 a 13 nos dizem ali algumas palavras a respeito desse tempo maravilhoso que o Senhor vem para estabelecer um reino.
Talvez isso aqui dá um estudo só sobre como é que vai ser o reino de Deus, né? O reino milenar, o reino eterno, como é que vai ser isso tudo? Talvez um estudo teria para poder isso, mas eu queria trabalhar aqui algumas coisas maravilhosas que nós vamos ter nesse reino, pelo menos, né? Falar aqui de algumas coisas. Salmo 96, versículos 10 a 13, que diz assim: alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Note que não só os homens, não só os crentes, os salvos, não só as pessoas ficarão felizes quando Deus trazer a justiça, mas o que vai ficar feliz? Os céus, a terra, o mar, né? Ou seja, até mesmo, né, a própria terra vai ficar assim, graças a Deus, esse bando de ímpios, esse bando de injustos aí, vai me dar um alívio, Senhor, muito obrigado, né? Paulo fala que até a própria criação geme por ver, né, Deus aplicando a sua justiça, porque nem a criação aguenta a gente, irmãos. Meu Deus, o que somos, né? Mas ele diz assim: folguem o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, até as árvores, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Irmãos, nesse salmo messiânico, como em muitas outras passagens das Escrituras, né, messiânicas, é dito que no futuro o Messias, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor, trará a sua justiça no mundo quando estabelecer o seu reino, porque ele vem para julgar, né? Ele vem para julgar e julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. É o que lemos exatamente no final de Mateus 5:6, porque serão fartos. É nesse momento, quando o Senhor descer para poder julgar a este mundo. Esta frase, irmãos, está no que nós chamamos da voz passiva. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É como se alguém vai colocar na boca deles a comida, né? Essa justiça. Comida não, a justiça. E essa bebida, que é a justiça. Que esse é quem é. E aqui indica que não são os próprios discípulos que vão alcançar a sua própria justiça, ou a justiça pelo seu esforço, mas a ação de alguém. Eles vão sofrer essa ação, né? Para o bem, né? Vão se beneficiar dessa ação, melhor. Que é o próprio Senhor que vai fazer isso para conosco. E isto será completo no tempo do fim. No fim dos tempos. Lembra que eu já falei de Lucas, capítulo 4, versículo 16 a 21? Vocês se lembram que quando Cristo foi na sinagoga, ele pediu o livro, né, a lei, e a Bíblia, a Escritura, melhor, e ele abriu lá em Isaías 61, e ele leu uma parte da profecia, e a outra parte não leu? Então, eu queria hoje mostrar outra parte da profecia que Cristo não leu, mas que ele lerá. Então, abre lá em Isaías 61. Isaías 61. Isaías 61, se você ler a partir de Isaías 61 em diante, até o 66, você vai ver exatamente Deus falando aqui só de justiça, só do que vai acontecer, o que ele vai fazer, como é que vai ser o mundo justo. Então eu vou deixar como lição de casa vocês lerem Isaías 61 até 66, para vocês verem como é que vai ser o mundo nesse tempo do reino do Senhor. Então Isaías 61, o que Cristo leu na sinagoga? Eu vou ler o que Cristo leu, tá bom? E depois a gente vai ver o que Cristo não leu, mas que ele com certeza vai fazer também. Ele leu o seguinte, Isaías 61, versículo 1: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, e enviou-me para curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor. E aí o que Cristo fez aqui depois? Fechou
e falou que hoje se cumpriu isto. Ué, mas Cristo deixou outras coisas aqui, porque Isaías 61 não termina aqui. O que ele deixou? O que não se cumpriu ainda? Aí a sequência diz, olha só, e o dia da vingança do nosso Deus. Porque até então, o Senhor, na primeira vinda, só veio para o quê? Para trazer as boas novas, curar os aflitos. Esse é o momento da graça. Olha que maravilha, né? A graça de Deus como é. As pessoas pecam, o evangelho está sendo pregado, as pessoas pecam. O evangelho está sendo pregado, as pessoas pecam. O evangelho está sendo pregado, as pessoas não querem Deus. Mas haverá um dia em que a outra parte da profecia vai acontecer, que é o quê? O dia da vingança do nosso Deus. E quando lemos a palavra vingança nas Escrituras, relacionada a Deus, nunca podemos enxergar a vingança como a vingança humana. A vingança humana é errada, né? Mas a vingança de Deus você pode traduzir como a justiça de Deus. A ira santa de Deus, a ira justa de Deus contra os pecadores. Então, isso Cristo não fez ainda. Ele vai fazer em sua segunda vinda. A vingança. A vingança virá. Mas note, eu queria ler todo o 61. Vamos ver o que diz. E o dia da vingança do nosso Deus, e vai acontecer, lembra o que a gente falou? E a consolar todos os que choram. Lembra do bem-aventurados que choram? E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em veste de cinza, óleo de alegria. É isso que vem com a justiça, né? Em vez de pranto, vestes de louvor, e em vez de espírito angustiado, a fim de que sejam chamados carvalhos de justiça. O que é um carvalho? Uma árvore dura, forte. Serão fortificados nessa justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E olha o que vai acontecer: edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os diante destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Note, irmãos, isso aqui é uma promessa de quê? De união. O mundo será unido. Por quê? Hoje Israel, eu soube hoje que Israel ganhou a permissão impossível de israelitas entrarem no Catar para assistirem a Copa do Mundo. Porque israelitas, judeu nenhum pode entrar no Catar, por conta da religião islâmica. Mas por causa da Copa do Mundo eles ganharam a permissão de assistirem os jogos. Note aqui que no futuro Israel vai ser o quê? Pessoas de fora vão vir apacentar o rebanho deles. Ou seja, haverá um mundo unido. Hoje Israel é rejeitado, né? Temos antissemitismo, temos muitas coisas ainda rolando aí nos bastidores. Mas note que aqui vai mudar. Mas vós sereis chamados de sacerdote do Senhor, e vos chamarão de ministro de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e a sua glória vos gloriareis. Em lugar de vossa vergonha terás dupla honra. Em lugar de afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quanto os virem, os recolherão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de veste de salvação, e me envolveu com manto de justiça, como noivo que adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Aqui, claro, são promessas para Israel, eu enxergo dessa maneira, mas que vão recair sobre nós. Nós vamos viver isso daqui também. Então é esse o momento aqui da nossa justiça. Irmãos, apesar de habitarmos um mundo injusto, precisamos manter nossos corações desejosos e esperançosos
nessas justiças que nós acabamos de ler e outras que a gente pode ver aqui, os efeitos, os benefícios dessa justiça, quando exatamente Deus fartar a nós que temos fome e sede de justiça, de ver essas maravilhas acontecendo. Como Lucas 18, versículos 7 a 8 vai nos dizer, a parábola do juiz iníquo: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. A nossa esperança, ou a nossa espera, pela justiça, não é pela justiça momentânea, mas é pela justiça que é eterna. Que essa esperança esteja em nosso coração, conforme 2 Pedro 3,13 nos diz: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, a retidão. Esse é o olhar que nós devemos ter. Você e eu precisamos ter fome e sede de justiça, dessa justiça que vem de Deus. Na do homem não. Na do homem você até pode assim, quem sabe, a do homem aconteça, mas a de Deus você pode ficar tranquilo que vai acontecer. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por essa esperança. Bem-aventurado são, Deus, aqueles que têm fome e sede de justiça, como a Tua palavra diz. E nós, Senhor, queremos ser achados como aqueles que andam em retidão, aqueles que querem exatamente ter mais fome, ter mais sede, Deus, de justiça. Porque um dia nós queremos ver tudo isso que está desconcertado hoje, consertado. Não para a nossa glória, não somente para nós, mas para ver a Tua glória, Deus. Para que o Senhor mostre a esse mundo que hoje poderia estar vivendo de uma outra maneira se atentasse para a Tua palavra. Mas por conta que eles não se atentam à Tua palavra, eles perdem, Deus, de experimentar dessa justiça maravilhosa. Nós queremos que esse mundo conheça essa justiça. Agora, a justiça que vem de Cristo, a salvação. Mas sabemos, Deus, que nem todos vão ouvir. Sabemos que muitos vão perecer na justiça, que é também traduzida como o dia da vingança, onde ali não vai haver mais remédio e serão punidos eternamente. Senhor, não queremos ver pessoas assim, mas sabemos que acontecerá. Por Tua misericórdia rogamos, Deus, que o Senhor salve então essas almas que precisam. E quanto a nós, Deus, que possamos nos manter retos, prontos, andando correto, ao lado da justiça, ao lado do que é justo, para que assim, Deus, o mundo veja o nosso andar e também deseje viver como o Senhor nos ensinou. Oramos no nome de Cristo. Amém.